Edição desta semana do Jornal das Caldas, já nas bancas. Mais de um ano depois da Assembleia Municipal das Caldas de Rainha ter aprovado uma proposta de encerramento do trânsito da Rua Heróis da Grande Guerra aos sábados de manhã, eis que a medida foi posta em prática, apesar de não ser consensual. No passado dia 30, o troço entre a Rua Engenheiro Duarte Pacheco, junto aos Correios, e a Rua Henrique Salles, esteve fechada à circulação entre as 10 e as 14 horas. Um agente da PSP esteve junto aos Correios para evitar que a nova regra fosse desrespeitada e teve algum trabalho, sobretudo a explicar aos condutores que não podiam passar por lá e teriam de se desviar da sua rota. Durante a interdição, apenas será permitida a circulação no troço referido aos autocarros no acesso ao terminal rodoviário, aos autocarros toma e a veículos de emergência. Principalmente nesta altura do ano, com o tempo propício a sair de casa, com mais gente na rua, algumas pessoas já andaram despreocupadas pelo meio da rua, apesar da maioria ainda não estar habituada a fazê-lo. Alguns comerciantes e funcionários de lojas na Rua Heróis da Grande Guerra, contactados pelo Jornal das Caldas, mostraram-se satisfeitos com o primeiro dia de experiência de trânsito interdito aos sábados entre as 10 e as 14 horas, considerando que as pessoas poderão agora ver as montras com mais calma, porque haverá mais espaço para a circulação dos peões e o barulho provocado pelo movimento, ainda que lento, dos carros diminui, tal como a poluição atmosférica. Contudo, não sentiram reflexo nos negócios. Armários, candeeiros, quadros pendurados nas paredes e camas a abanar, com algum susto e aflição à mistura, foi o cenário relatado por habitantes na área entre Caldas da Rainha e Peniche na madrugada do passado sábado, altura em que pelas 3h17 da manhã foi registado nas estações da rede sísmica do continente um sismo de magnitude 3.5 na escala de Richter. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o epicentro localizou-se a 18 km a norte-nordeste de Peniche. Constata-se que terá sido no mar, na costa das Caldas de Rainha. O Instituto referiu que este sismo não causou danos pessoais ou materiais. Entre os testemunhos recolhidos pelo Jornal das Caldas, houve quem dissesse que durou pouco, mas foi forte e assustador. Mas se para alguns os segundos de duração pareceram infinitos, outros estavam a dormir e não deram por nada. Este foi o sismo com maior intensidade registado em julho em Portugal. 3 sismos foram registados na região oeste na tarde do passado domingo. Não se verificaram danos dignos de saliência, mas o susto foi igualmente grande. Eram 16h05 quando foi registado um sismo de magnitude 3.4, com epicentro a cerca de 6 km a norte-nordeste do Cadaval, junto ao limite com o concelho do Bombarral e sentido em vários concelhos, nomeadamente nas Caldas da Rainha. Embora o Pokémon GO só tenha sido lançado em Portugal há 2 semanas, o jogo já contagiou os caldenses que passam horas a caminhar pelas ruas da cidade com os olhos postos no telemóvel à procura de Pokestops e dos pequenos bichinhos que estão a fazer furor por todo o mundo. Esta espécie de Pokémania não está a deixar ninguém indiferente, levando dezenas de jovens e adultos, até famílias, a sair do sofá para procurar as personagens como Pikachu, Charmander ou Bulbasaur, nos sítios mais improváveis. Além disso, já ninguém fica indiferente aos encontros promovidos pelas comunidades de Pokémon GO ou pelos fãs do jogo em locais públicos que aproveitam o tempo livre para jogar e conviver numa reunião onde não há limite de idades. O Jornal das Caldas saiu à rua para falar com alguns jogadores que andam à caça das criaturas da aplicação gratuita, para ver como é e para perceber o porquê do sucesso do jogo que anda nas bocas do mundo. Foram inaugurados no dia 2 de agosto o Festival do Vinho Português e a Feira Nacional de Beira Rocha, certames que vão decorrer no Bombarral até dia 7. Uma vez mais, o evento realiza-se na Mata Municipal, aliando a beleza natural deste espaço à promoção dos 2 principais setores da economia local e do que de melhor o Bombarral tem para oferecer. Juntamente com esta edição do Jornal das Caldas, publicamos um suplemento especial dedicado a este evento, que inicia com uma entrevista ao Presidente da Câmara do Bombarral, José Manuel Vieira. Inclui também uma entrevista ao Presidente da Câmara do Cadaval, uma análise ao atraso na campanha de colheita de Beira Rocha e à atividade premiada da Comissão Vitivinícola Regional de Lisboa. Estes são os títulos que aparecem na capa desta semana do Jornal das Caldas e que podem ser lidos juntamente com outras notícias na edição que se encontra nas bancas.